E aí galera, vamos para mais um capítulo e olha, muita coisa do que eu disse no último vídeo realmente acabou acontecendo. Mas chega de enrolação aqui, vamos para o que aconteceu no capítulo 403. A gente começa com o plano sendo executado do capitão do Benjamin. Esse cara aqui tá querendo matar o Hawkenberg utilizando uma arma, só que essa arma precisa estar perto do Hawkenberg para ter um efeito. É uma arma que pega no ar, solta um vírus ali no ar e o Hawkenberg, que estaria perto dele, seria morto quase que instantaneamente. Levaria um tempinho, mas morreria inevitavelmente. O Hawkenberg, para caso você não saiba, ele acabou sendo preso, mas preso temporariamente, porque o Hawkenberg é o mais ativo, eu diria, dos príncipes todos por enquanto. Ele sai disparando flecha aí para tudo qualquer lado. E isso acabou levando ele a ser preso para ser um julgamento, já que um dos soldados do Benjamin se matou. Então eles suspeitam do Hawkenberg, aliás, eles sabem que é o Hawkenberg, mas não tem como provar. Então a ideia aqui é só levar para julgamento e por falta de prova ele ser liberado. É isso que vai acontecer. E o soldado do Benjamin, que é esse capitão que a gente tá vendo aqui, ele vai se aproveitar desse fato do Hawkenberg estar preso, de não estar cercado dos seus guardas e soldados para tentar utilizar essa arma que é fatal. Além disso, eles também creem que a habilidade do Hawkenberg, apesar de ser muito boa, ela só pode ser utilizada quando tem várias pessoas ao redor do Hawkenberg, quando tem vários soldados ao redor do Hawkenberg. Então, como ele teoricamente está sozinho, ele não poderia ativar sua flecha, e isso já é um grande bônus. Então, esse é o plano por enquanto. O problema é que no momento em que o capitão chega aonde teoricamente o Hawkenberg está preso, ele começa a suspeitar de algo, tem algo estranho aqui. E um dos soldados do Benjamin, chamado Vito, aparece. Ele começa a fazer linguagens de sinais para tentar comunicar alguma coisa a ele, e o que o Vito está dizendo é que a habilidade do Hawkenberg foi revelada, então ela está ativada de uma outra forma. O capitão até mesmo fica surpreso, ele tá vendo que tá se ferrando nessa situação toda aqui. E essas pessoas que estão olhando para ele provavelmente estão dando instruções ao próprio Hawkenberg. E é justamente isso que está acontecendo. Hawkenberg, ao invés de utilizar sua habilidade nos seus guardas de confiança, utilizou nos civis que estavam perto dele. E com isso conseguiu novamente utilizar sua habilidade. Ele está recebendo informação de onde está o capitão e ele pretende disparar sua flecha contra a parede e acertar o capitão, que nem vai ver de onde veio o golpe. A ideia é essa, ele está recebendo coordenadas de alguém que está vendo o capitão e ele vai atirar na cega. E é justamente isso o que ele faz. O problema aqui, cara, é que teoricamente, se ele errar essa flechada, ele teoricamente morreria, né? Até onde a gente sabe da informação sobre a habilidade dele, é que essa é uma flechada indefensável, extremamente rápida, quase que impossível de desviar, porém se ele errar já era. Então é um movimento muito arriscado atirar às cegas dessa forma, só recebendo informações. E antes da gente ver o resultado de fato do que aconteceu, a gente parte para o Benjamin, que está recebendo uma ligação do resultado disso tudo. Já aconteceu a flechada e eles estão informando ao príncipe Benjamin o que aconteceu. Bom, o príncipe Benjamin acaba descobrindo que o julgamento ainda não começou. E isso porque o Hawkenberg ficou desacordado. Então eles adiaram o julgamento para a recuperação do príncipe. Basicamente é isso. E essa informação meio que deixa muitas dúvidas na cabeça do Benjamin. Ele não sabe como que o Hawkenberg conseguiu ativar sua habilidade. Ele não viu que o Hawkenberg utilizou seus poderes em civis. Ele também não sabe por que o Hawkenberg está desacordado. Será que o seu capitão foi bem sucedido em ativar também o seu dispositivo para matar o Hawkenberg e desacordou o Hawkenberg, tendo um empate, ele sendo atingido pela flecha do Hawkenberg e ainda conseguido ativar a sua arma? Será que ele conseguiu fazer isso? Mas mesmo se ele tivesse conseguido ativar sua arma, o Hawkenberg ficar desacordado tão rapidamente assim não teria sentido, porque o efeito demora um pouquinho ainda. E ainda tem a pior situação. Talvez o Hawkenberg tenha fingido estar desacordado e tenha acertado o seu capitão. E aí esteja controlando o capitão, que é a principal peça do Benjamin, sem que o Benjamin soubesse. Então o Benjamin
agora começa a suspeitar do seu próprio capitão, que começa a falar com ele também no telefone. Bom, o Benjamin pergunta o que diabos aconteceu aí? E o Capitão Balsâmico fala que a missão não foi concluída. Ele diz que teve o estrondo do Hulkenberg. Esse estrondo é a quantidade de energia amaldiçoada absurda que ele libera no momento em que utiliza a flechada, só que a flecha errou o alvo. O Hulkenberg não acertou o Balsâmico, ao menos é isso que o Balsâmico está dizendo aqui. E por ele ter errado essa flecha, ele ficou inconsciente. O Balsâmico não sabe se é porque simplesmente ele ficou exausto de ter utilizado essa flecha e aí ficou desacordado, ou se é um efeito dele ter errado a flechada. Mas ainda assim ele acha que está apto a concluir o plano. O Hulkenberg está lá desacordado, ele vai tentar executar o seu plano e matar o Hulkenberg de vez utilizando sua arma. O Benjamin, por outro lado, não sabe se acredita no Balsâmico, afinal ele está suspeitando que o Balsâmico esteja sendo controlado. Por isso, ele diz que o Balsâmico não pode retornar até que a missão seja concluída. Se ele retornar sem a missão ser concluída, ele vai aplicar a lei marcial e vai executar o Balsâmico. Então ele não vai deixar o Balsâmico voltar com o Hulkenberg vivo. E o Balsâmico aqui tá de boa, não se preocupe não, cara. De noite você vai receber a notícia de que o Hulkenberg vai estar morto. E depois dele desligar essa ligação aí que o Benjamin estava tendo com o Balsâmico, ele recebe a Princesa Foguetes com a carta, né? Que a gente já viu no capítulo anterior. Então os acontecimentos que a gente está vendo agora são acontecimentos do passado. A gente no capítulo anterior estava num futuro e agora a gente viu o porquê que, por exemplo, o Hulkenberg ficou desacordado. Além disso, a gente também acertou o conteúdo da carta. Lembra que muita gente estava suspeitando que o Hulkenberg era filho do Beyond? Então, eu tinha dito que provavelmente o conteúdo dizia que ele era filho da primeira rainha. E é justamente isso que está mostrando agora. A primeira rainha está no telefone com o seu amado filho, mostrando que o conteúdo da carta era justamente esse, dizendo que a primeira rainha utilizou dos seus poderes da segunda pessoa mais importante do império para trocar de filho com a segunda rainha e assim proteger o Hulkenberg. A ideia aqui era fazer com que o Hulkenberg não fosse alvo de assassinato por ser o segundo na linha de sucessão. Além disso, todos os príncipes que receberam a carta descobriram o conteúdo disso, menos o quarto príncipe, que é o Tzirdenich. Eu vou chamar de TC, né? Porque chega de falar esse nome aí. O 13º príncipe e o 9º príncipe que está em tratamento agora. Todos esses foram os príncipes que não receberam a carta, dizendo ali a verdade sobre o nascimento do Hulkenberg. Ao mesmo tempo, a gente volta para o grupo da Melody, que tem a princesa Fugetsu como o líder do grupo ali. Essa princesa está desacordada, está dormindo, descansando, e ela está bem melhor do que antes, já que ela recebeu o amuleto do Bashô para que os espíritos lá que estavam atormentando não o fizessem, assim ela conseguisse descansar. E o plano deles deu certo, eles conseguiram visitar o quarto do Lusurus, que é de quem eles suspeitam. Dessa forma, o plano aqui é utilizar a habilidade da Fugetsu quando ela acordar ou tiver a oportunidade para ir até o quarto do Lusurus e matar o Lusurus. Esse é o plano, mas ela está muito cansada por enquanto. Além disso, a gente vê a reação do próprio Kurapika. Ele está dizendo à rainha lá que tem uma barreira em volta do navio e essa barreira impede com que os príncipes fujam. Então, a guerra de sucessão é algo inevitável. Tem que acabar, tem que acontecer. Porém, mesmo com essa má notícia, o Kurapika diz que vê uma luz no fim do túnel para eles. Não sei se é uma luz no fim do túnel muito boa, mas o Kurapika pede para a rainha permissão de revelar o conteúdo das cartas, porque dessa forma, revelando o conteúdo que tem nas cartas, ele meio que acaba com a suspeita dos príncipes de um contra o outro, de que a carta de um príncipe tem algum segredo que na carta deles não tem, e além disso faz com que todos os príncipes talvez foquem em outra pessoa. Então a ideia do Kurapika aqui de revelar o conteúdo da carta para todo mundo é adiar um pouco essa guerra de sucessão, a matança generalizada, porque essa carta pode instigar os príncipes a irem um contra os outros, e ele quer evitar isso daí.
o objetivo do Kurapika nada mais é do que simplesmente adiar o máximo possível a matança para que o príncipe fique em segurança. É isso que o Kurapika tá tentando fazer. Beleza, agora a gente parte para o terceiro príncipe, o Zhang, e ele está mostrando a sua habilidade que ele recebeu da besta Nen. A habilidade dele invoca uma moeda todo dia vem uma moeda lá com o número 1. Acontece que no 10º dia ela acabou invocando uma moeda com o número 10, e ele não tem a menor ideia do que essas moedas fazem. E aí ele pergunta para os seus soldados: o que vocês acham disso? Vocês acham que isso daí significa alguma coisa? Vocês acham que eu devo guardar? O que vocês acham? E os soldados dão ideias aí bem bobas, diga-se de passagem. Eles falam que no 10º dia é provável que a moeda mude de valor e talvez ela fique mais poderosa. Então a gente deve guardar e também supervisionar o que acontece com as pessoas que você deu alguma dessas moedas. Bom, o príncipe vê esses conselhos como bem inúteis e pede para chamar o Kurapika, porque ele precisa de alguém que tem conhecimento e experiência em Nen. E sem entender a sua habilidade Nen, o terceiro príncipe acha que não tem chances nessa guerra de sucessão. Então ele precisa entender o que a habilidade dele faz para que ele tenha alguma chance nesse negócio. Por isso ele chama o Kurapika para tentar ajudar ele de alguma forma. Beleza, então presta atenção agora porque é muito importante. A gente tá indo e vindo com os grupos, eu sei, tá bem confuso, mas agora o Hawkenberg está desacordado, a gente está no presente. E o promotor tá indo ver a situação. Ele não quer encontrar o Hawkenberg, mesmo ele estando desacordado, porque ele tem receio ali de que o Hawkenberg acabe culpando ele pelos seus movimentos, porque ele não está sendo totalmente imparcial. Por isso, ele decide encontrar com uma das pessoas que estavam ali meio que ajudando o Hawkenberg. Ele decide não encontrar o Hawkenberg pessoalmente por estar desconfiado do Hawkenberg. Por isso o promotor decide visitar esse cara que acabou ficando desacordado também em um certo momento, e ele acha que pode ter alguma relação com a habilidade ou com os atos do Hawkenberg. O promotor diz que existem habilidades Nen, todo mundo já sabe disso, existem poderes e os príncipes estão utilizando esses poderes para batalhar. Então isso é um fato hoje em dia. Sendo assim, ele não quer conversas fiadas, ele não quer devaneios, ele quer uma conversa direta, ele quer saber o que o príncipe Hawkenberg deseja, e se o príncipe Hawkenberg proteger a Fugetsu, não batalhar contra a Fugetsu, ele promete também ser aliado do Hawkenberg. Por isso ele quer saber as intenções do Hawkenberg, e o Oreo, que é o nome desse cara aqui que ele está interrogando, mostra a marca do nono príncipe. Essa marca é aquela mesma marca que o príncipe acabou lançando logo quando despertou sua habilidade de besta Nen, e as pessoas que têm essa marca são as pessoas meio que de confiança do príncipe Hawkenberg. Com essa marca ele consegue trocar essa pessoa que tem essa marca com o alvo da sua flecha. Além disso, também ele consegue absorver um pouco do Nen dessa pessoa marcada, por isso que o Hawkenberg tem tanta energia assim, e por isso que ele ficou tão poderoso do nada. Mas o mais interessante aqui vem a seguir. Isso porque o Oreo diz que o Hawkenberg instruiu que ele mostrasse essa marca caso o promotor viesse falar com ele, para tentar conseguir um pouco mais de confiança aí. E segundo o Oreo, o príncipe Hawkenberg morrerá em breve. A gente não vê o detalhe disso tudo, porém a gente vê agora na próxima página o Balsâmico conversando com o Benjamin, dizendo que a missão foi concluída e ele terá confirmação esta noite. Contudo, a gente vê que o Hawkenberg conseguiu ocupar o corpo do Balsâmico, ele conseguiu trocar de lugar com o próprio Balsâmico, ou seja, a sua flecha no final das contas acertou, ele não errou o alvo da flecha. Acabando assim o capítulo de hoje. E cara, que absurda é essa habilidade do Hawkenberg. Ele consegue simplesmente trocar de corpo como ele bem quiser. E isso é um baita de um poder para espionagem, para conseguir se aproximar dos outros príncipes sem levantar suspeitas. Cara, é um baita de um poder. Agora ele está ocupando um baita de um corpo também que tem acesso ao Benjamin facilmente. E ele também pode conseguir utilizar as armas do Balsâmico contra o próprio Benjamin. Olha que doideira, cara. A gente não sabe se ele vai matar o próprio corpo para tentar convencer aí de que de fato o príncipe Hawkenberg está morto, tentar convencer o Benjamin disso,
ou se ele vai tentar uma missão kamikaze com o corpo do Balsâmico e depois que ele morrer, ele voltar pro seu corpo original. Será que ele vai tentar fazer isso? Bom, ao menos é o que eu tentaria, né? Porque convencer todo mundo que ele é o Hulkenberg no corpo do Balsâmico seria um pouco difícil. Eu tentaria permanecer com o corpo do Hulkenberg vivo, mas somente no próximo capítulo pra gente descobrir. E claro, se inscreva pra saber tudo de Hunter x Hunter. Mas eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.